Pronto. Podemos começar. Então tá, bom dia a todos, né? Agradecer primeiro a Thaís pelo suporte, agradecer a todos os participantes do evento, né? Aqueles que nos ajudaram a avaliar trabalhos, os autores e os demais participantes aqui do congresso. Espero que todos tenham um bom evento, né? E aproveitem bastante. Eu sou o Ricardo Messias Rossi, junto com o professor, sou professor da Universidade Federal de Goiás, e junto com o professor Felipe Frois Couto, da Unimontes, a gente ajudou no comitê científico da área de administração estratégica. Essa sessão ela foi intitulada Capacidades Dinâmicas e Visão Baseada em Recursos. Ela é a primeira sessão, né, a gente está abrindo o congresso na área de administração estratégica. É uma sessão que eu fiquei bastante satisfeito em poder moderar, porque a gente conseguiu organizar 3 artigos na mesma sessão que, de fato, trazem temáticas do ponto de vista teórico, né, com um relacionamento. Né? O primeiro artigo intitulado Identificação de Recursos Estratégicos na Sojicultura, uma abordagem a partir da visão baseada em recursos, como o próprio título diz, né, tem como base teórica a VBR. Eu farei a apresentação desse artigo, sou coautor. Na sequência, nós temos o artigo intitulado Microfundamentos das Capacidades Dinâmicas, Sense-Making e Tradução de Regulação Externa do MEC em instituições de ensino superior particulares do Sergipe, né? Então, como o próprio título diz, né, tem uma abordagem aí a partir das capacidades dinâmicas. E fechando a nossa sessão, o terceiro artigo intitulado Planejamento das Fontes de Suprimento sob a complementariedade da teoria dos custos de transação e da visão baseada em recursos. Então, o artigo faz uma interessante comparação e relação, né, entre a VBR e a ECT. Dessa forma, acho que a gente tem um bom corpo aqui para a discussão de temas relacionados, né? A gente então vai manter essa ordem que está na programação. Eu vou fazer a primeira apresentação. Eu acredito que seja o Lucas, né, na sequência, que já está aqui na sala. E o terceiro artigo, eu acredito que seja a Alessandra, é isso mesmo? Isso, Ricardo, sou eu. Oi, Alessandra, bom dia, obrigado. Bom dia. Nada. Ok. Só as regras das apresentações, é bastante simples, né? A Thaís, que está dando suporte para a gente, já está com a apresentação de todo mundo. Ela pode passar os slides, mas ela me disse da possibilidade, se alguém quiser fazer isso diretamente do computador, acho que tem como fazer isso também, né? Se preferir, assim, o apresentador. As apresentações são de 10 a 15 minutos, o tempo máximo que a coordenação do Congresso pediu para a gente parar em 15 minutos para abrir para mais um tempo, aí, de mais ou menos 5 minutos de discussão, né? Então, eu tenho o papel desagradável de, às vezes, avisar, né? Eu levanto a mãozinha que hora que faltar 5 minutos, e se chegar nos 15 minutos, avisar o apresentador para poder ir finalizando, né, a apresentação. Nós estamos com tempo nessa sessão, porque a gente tem um artigo a menos, de tal forma que eu acho que a gente vai poder seguir sem grandes problemas de tempo, né? E finalizar talvez até um pouco antes das 10h10. Alguma pergunta, alguma questão antes da gente começar, ou podemos iniciar a sessão, as apresentações? Ok. Então, Thaís, por favor, se você puder colocar o primeiro artigo, eu já inicio a apresentação. Tudo bem, vou colocar aqui. Tá dando para ver minha tela?
Sim, perfeitamente. Tá projetada. Beleza. Obrigado, Thaís. O título da primeira apresentação é Identificação de Recursos Estratégicos na Sojicultura, uma abordagem a partir da visão baseada em recursos. Os autores são Caroline Oliveira Dias Santana e Ricardo Messias Rossi, né, que sou eu que estou fazendo a apresentação. Só para falar um pouco da origem desse artigo, ele é resultado, né, parte dos resultados da dissertação de mestrado de uma orientada minha, né, que é a Caroline Oliveira, e esse é o trabalho que será apresentado. Pode passar, por favor, Thaís. Como introdução, a gente discute um pouco as transformações no agronegócio brasileiro. A ênfase do trabalho foi para dentro da porteira, né, para a atividade agrícola em si. Nós entendemos agronegócio como toda a relação, né, dentro da cadeia produtiva, que inicia lá nos insumos agrícolas e termina na entrega do alimento ou da energia para o consumidor final, mas o foco, né, do trabalho esteve dentro da porteira, especificamente na produção de soja, né, na sojicultura, no estado de Goiás, né. É importante discutir um pouco dessas transformações e por que a gente abordou essa questão a partir da VBR, porque o que a gente tem observado nessas grandes culturas é cada vez mais o surgimento do que a gente chama realmente de empresa agrícola, né? Não só em termos jurídicos, né, saindo do formato de pessoa física e virando mesmo uma empresa com CNPJ. Grande parte da exploração agrícola brasileira ainda é feita no CPF das pessoas, existe dos produtores, né, existe um aparato legal para isso, mas aos poucos, né, essas organizações que crescem muito vão se profissionalizando, vão realmente virando empresas, e não só em termos de virar uma pessoa jurídica, como em termos das suas práticas, né, cada vez mais foco em eficiência, em eficácia, em desenho de processos, em discussões de questões estratégicas. Então, isso despertou a nossa curiosidade com esse foco em produtores com um tamanho relativamente grande, de compreender, né, como que eles estão desenvolvendo ou adquirindo recursos estratégicos. E aí a gente optou por fazer essa abordagem usando a VBR, né? A literatura na área de agricultura é bem ampla em termos de questões ligadas a fora da porteira, né? É bem comum tanto em trabalhos científicos quanto em notícias, né, em reportagens de periódicos, revistas, sites, etc., a gente escutar questões ligadas à dificuldade logística, problemas no ambiente institucional, questões climáticas, ou seja, como essas questões que estão fora da porteira impactam no resultado do agricultor, né? E aqui a gente trouxe, então, um olhar um pouco mais interno, né? Procuramos tentar compreender como os sojicultores, no caso, desenvolvem, né, recursos estratégicos para conseguir resultados satisfatórios ao longo do tempo na sua atividade, né? Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi identificar e analisar os principais recursos estratégicos utilizados por sojicultores dentro do estado de Goiás. Pode passar, por favor, Thaís? No referencial teórico, a gente apresentou, né, os clássicos da visão baseada em recurso, né, começando lá pelo Barney, então fez o apanhado das características mais seminais e mais fundamentais da VBR. Na sequência, nós apresentamos uma classificação de tipos de recursos. Essa classificação foi importante para depois construir o roteiro de perguntas
que foram utilizados nas entrevistas, né, foi a partir dessa classificação que o roteiro foi construído, e fechamos, né, a parte de referencial teórico apresentando alguns artigos nacionais e internacionais que discutem questões ligadas ao agronegócio, principalmente a dentro da porteira, a agricultura, a partir da visão baseada em recursos. Pode passar, por favor, Thaís? Bom, questão do método. O estudo ele foi exploratório, com abordagem qualitativa. Foram realizados estudos de casos múltiplos, né? 7 casos foram estudados. Os casos foram realizados com produtores de soja, que realizam essa atividade dentro do estado de Goiás. Como nosso foco era em produtores relativamente grandes, o critério de inclusão é que essas áreas tinham que ser acima de 900 hectares e que eles deveriam já ter um tempo, né, já estarem estabelecidos na atividade. Então, eles tinham que ter pelo menos 10 anos de atividade, né, no cultivo da soja. Foram realizadas entrevistas em profundidade, com o auxílio de um roteiro semi-estruturado, e também foi realizada uma análise documental. A análise documental, como esses produtores não tinham tanto material formal para nos oferecer, a gente optou por ir na literatura utilizada por parte desses produtores, né, por revistas comerciais que discutem agricultura, e fazer, então, uma análise das reportagens que saíram nessas revistas. Foram selecionadas 12 revistas e a gente fez uma análise por meio de uma análise lexical, tá? Só que está um pouquinho pequeno nos slides, mas só para caracterizar um pouco o perfil desses casos, né? Então, a gente tinha produtores a partir de 900 hectares até 10 mil hectares de área cultivada. A localização deles era em alguns municípios importantes em termos de produção de soja dentro do estado de Goiás, né? Tá lá Paraúna, Goiatuba, Morrinhos, Piracanjuba e talvez o que alguns já tenham escutado falar, que é o município mais conhecido, né, na produção em Goiás, que é o município de Rio Verde, né? Todos eles com bastante tempo de atuação na atividade agrícola. Foi realizada análise de conteúdo dos resultados das entrevistas e da análise dos documentos, por meio de uma análise temática e de uma análise, lexical. Foi feita uma análise cruzada das entrevistas e do material das revistas, né, com o apoio do software Iramutec. Pode passar, por favor, Thaís. Bom, em termos da classificação dos recursos, né, que foram encontrados por meio das entrevistas, seguindo a classificação de recursos que nós levantamos na literatura, nós separamos em 2 tipos: os recursos que foram adquiridos por esses agricultores e os recursos que foram desenvolvidos internamente por esses agricultores, né? Em termos de recursos físicos, né, geralmente eles adquirem pacotes de agricultura de precisão, todo o material de cultivo, máquinas, equipamentos de irrigação, softwares de gestão, arrendam terras. Grande parte daquela área cultivada não é só em terra própria, mas também em terra arrendada, né? Além da utilização, né, que tem aumentado nos últimos anos, de produtos, bioprodutos, né, produtos que ajudam no controle na fertilização e no controle de pragas e doenças a partir de produtos mais naturais, né? Em termos de recursos financeiros, né, eles adquirem acesso ao crédito, né, grande parte desses produtores estão alavancados, né, financiam tanto para capital de investimento quanto de custeio, e desenvolvem, né, a aceitação de risco. A atividade de agricultura é classificada como atividade que envolve muito risco em função de questões não controladas, como pragas, doenças, questões climáticas, né, chuva, frio, etc. E a utilização de capital próprio, né, que muitos desses agricultores vão acumulando ao longo do tempo, né,
e também, junto com o capital de terceiros, investem em capital próprio no cultivo da soja. Recursos organizacionais adquiridos, né, consultorias na área de clima, de solo e de mercado, e desenvolvem também boas práticas, bancos de dados de financeiros, de auditoria, né, tanto financeira quanto de inventário de estoque, bancos de dados de produção, controles de custos, organizações de processos, manejo, processos bem estabelecidos, planejamento de safra e planejamento financeiro. Foi interessante que a gente observou nas entrevistas que esse conhecimento, esse recurso é um recurso que ele é proveniente de um conhecimento bem tácito, né? A gente percebe que isso é muito importante, esses recursos organizacionais para a prática da agricultura, mas eles não necessariamente estão muito bem explicitados, né? Eles estão, né, eles vão sendo desenvolvidos de forma tácita ao longo do tempo. Pode passar, por favor, Thaís. Recursos humanos e de inovação, eles adquirem, então, em alguns casos terceirizam algumas formas de treinamento dos funcionários, educação formal, contratação de mão de obra qualificada, muitas vezes, né, a terceirização da administração financeira, contabilidade, né? Mas desenvolvem também, internamente, grande parte desses recursos, né? Vão treinando as pessoas, vão aprendendo a fazer, envolvem, né, em grande parte das entrevistas, a gente notou a existência de mão de obra familiar, quer dizer que então, a cultura familiar é muito forte no desenvolvimento da atividade, entre outros. Eu estou vendo que meu tempo já tá chegando no fim, eu vou acelerar um pouco. Em termos de recursos de reputação, né, eles vão desenvolvendo ao longo do tempo relacionamento com fornecedores, né, isso é importante para eles conseguirem trabalhar mais próximo. É lógico que os fornecedores são profissionais em termos de concessão de crédito, mas não deixa de ser um facilitador no relacionamento. E, por último, em termos informacionais, né, eles compram, né, conhecimento de mercado, decisões para como plantar, quando plantar, informações sobre comercialização, né? E também vão desenvolvendo esse know-how interno para desenvolver as técnicas e as táticas de comercialização, né, quando travar, momentos de comercialização, etc. Thaís, por favor. Bom, aí a gente seguiu para a análise lexical das entrevistas. A classe de palavras que mais se destacou foi o que a gente classificou como fatores primários, né, que são aqueles básicos, como chuva, sementes, né, aqueles que sem eles não existe agricultura. A segunda classe que foi mais citada foram aspectos ligados à comercialização. A terceira, fatores ligados à gestão. A quarta, mais citada, foi questões ligadas à política organizacional, e aqui se destacou muito o papel da família, no caso dos agricultores que foram analisados, né? E, por último, fatores mais físicos, como localização geográfica, questões ligadas à geografia. Pode passar, por favor. No resultado da análise lexical das revistas comerciais, né, a gente notou o que mais aparecia nas reportagens eram questões ligadas a manejo, né, manejo da agricultura, seguido de reportagens ligadas à comercialização. Em terceiro lugar, reportagens ligadas a desempenho, produtividade, indicadores. E, em quarto lugar, fatores ligados a práticas de gestão, né? Pode passar, Thaís. Então, concluindo, né, a gente notou que esses recursos estratégicos formam uma rede de apoio, né, quer dizer, são por meio desses recursos que todos os fatores de produção são combinados, né, e que permitem que o agricultor fique na atividade, né, no longo prazo, né, com destaque para os fatores aí ligados à comercialização e à gestão, né.
E, por último, nós notamos o que a gente achou bastante interessante, que existe um espaço ainda para aumentar discussões de gestão, né, organizacional, e no nosso caso aqui especificamente de gestão estratégica, nas revistas comerciais, né? Porque nós notamos que as reportagens que se dedicam à gestão, elas ocorrem em menor quantidade, proporcionalmente, se comparado com as outras classes, né, que foram identificadas no estudo, e se comparado com a importância que os agricultores deram para a gestão no resultado da análise lexical das entrevistas, né? Essas foram nossas conclusões. Pode passar, Thaís? Que é só alguma bibliografia, algumas principais referências, né? Então, esse foi o artigo. Queria agradecê-los pela atenção e abrir aí para comentários, perguntas, discussões. Muito obrigado. Ok, eu acho que nós estamos sem nenhuma pergunta, nenhum comentário. Tudo bem, a gente pode voltar também no final, né, no final das apresentações, se alguém achar necessário. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Oi, Alessandra, fique à vontade. Oi, sou eu. Não, é uma curiosidade, foi quando que foi feito esse estudo de caso? Ele foi feito em 2017, Alessandra. Já faz um tempinho. Ah, tá. E essas empresas, esses agricultores, eles formam alguma rede de cooperativa? Eles estavam, eles não foram... Ou eles são... independentes, né? Essa questão a gente não levantou, quer dizer, eles foram abordados não por cooperativa, quer dizer, a gente não partiu de uma cooperativa e chegou nesses agricultores. É possível que eles façam parte, eu não tenho essa resposta para te dar. Mas o que eu posso te dizer, Alessandra, é que aqui em Goiás eu já tenho pesquisado agricultura há algum tempo, né? Que o cooperativismo existe, é relevante, é importante, inclusive as cooperativas de crédito estão crescendo muito aqui, como estão crescendo em outras partes do Brasil, né, o sistema Sicob, Sicredi, né, mas ele ainda é menos relevante quanto no sul do país. Eu não sei se você é do sul, mas lá Não, Sudeste, Minas Gerais. De Minas, né, o cooperativismo... sim, mais ou menos Rio, né? Juiz de Fora é mais ou menos Rio, né? É quase litoral, lá. Juiz de Fora é litoral. É uma belíssima cidade. Eu tive num congresso da Sober já há bastante tempo atrás, em Juiz de Fora, um lugar maravilhoso. É possível que eles façam parte de cooperativas, mas a gente não abordou eles por esse prisma, né? Por esse prisma, tá? Entendi. Legal. Obrigada. Por nada, Alessandra. Mais alguma questão? Ok, gente, obrigado. Então, nós vamos passar agora para o segundo artigo dessa sessão, com o título Microfundamentos das Capacidades Dinâmicas, Sense-Making e Tradução de Regulação Externa do MEC em instituições de ensino superior particulares de Sergipe. Os autores são Analu Neves de Mendonça Cavalcante, Ludmila Meyer Montenegro e Lucas Gabriel Bezerra Lima. Eu acho que o Lucas que vai fazer a apresentação. Fique à vontade, Lucas. A apresentação eu compartilho ou são vocês? Como você prefere? Tá, eu vou compartilhar então. Tá bom. Deixa eu abrir aqui. Que já está aparecendo aí, né? Já aparece aí para vocês? Já apareceu, Lucas, perfeitamente.
Eu vou iniciar. Bom dia a todos, né? Vamos para mais uma apresentação aí, trazendo essa perspectiva, né, entre RBV, capacidades dinâmicas. Então, já pelo título a gente consegue ver que a gente tenta juntar aí nesse trabalho duas abordagens, né? O microfundamentos, que já é um aprofundamento das capacidades dinâmicas, como a gente vai ver aqui no referencial teórico, mas tentamos juntar mais uma perspectiva para que nós podemos utilizar o nosso método escolhido. Então, vamos lá. Então, a gente parte da perspectiva das capacidades dinâmicas, né, que tem como premissa básica o dinamismo do ambiente. Essa é a premissa básica para se usar a teoria. E diversos autores vão mostrar diversas possibilidades de análise, né? Então, alguns deles vão mostrar capacidade absortiva, adaptativa, capacidade de inovação. Outros vão nos mostrar, né, o sense, o reconfiguring e outras perspectivas, né, não necessariamente a inovação. E percebendo, assim, alguma necessidade de aprofundamento dessas questões, né, o Thyssen, em 2007, que é um dos autores seminais, ele lançou a proposta dos microfundamentos, né, que seria uma análise mais profunda dessas capacidades, numa perspectiva das rotinas e das práticas, de uma rotina mais voltada no indivíduo, né, e o contexto ao qual ele está inserido. Então, foi nisso aí que nós nos apegamos para fazer essa análise, não somente analisar quais são as atividades pertencentes a essas capacidades. E aí, entendendo o crescimento do número de instituições de ensino superior, né, e a exigência que é feita para elas no sentido de oferecer qualidade no serviço educacional prestado, né, então elas sofrem um processo de regulação, é um processo dinâmico, então é algo que interfere. Então foi essa a nossa base como o dinamismo do ambiente utilizado, né, para a nossa análise. E aí viemos com a primeira argumentação, né, que as organizações elas possuem indivíduos com características exclusivas e subjetivas, né, são baseadas em seu simbolismo, né, na história, no contexto. E ainda no segundo argumento, que é Bulgakov, né, o Sérgio e a Yara, eles sugerem que os estudos em organizações sejam realizados no nível dos sujeitos, né, para entender suas ações, suas compreensões, as práticas, né, já que eles estão interpretando a todo tempo o que é externo, o que acontece em seu redor. Então aí nós vimos a possibilidade de incrementar ainda nesse estudo o sense-making, que foi daí que a gente consegue analisar nosso estudo a partir de narrativas, né? Talvez se a gente se prendesse aos microfundamentos, às capacidades dinâmicas no modo tradicional, a gente ia se prender um pouco a atividades, a questões mais pontuais, né? Mas a gente queria analisar numa perspectiva da narrativa, né? Analisar o que é que foi dito pelos indivíduos do nosso estudo. Então foi assim que a gente montou o nosso objetivo, né? Que é então analisar o processo de tradução, né? Como é que eles interpretam, e analisando também até no estilo de cada viés, né, analisada. Algumas vão ser mais fechadas, no sentido do indivíduo participar dessas decisões, e outras vão ser mais abertas. Como é que a diferença entre esses dois indivíduos pertencentes a essas organizações e modelos de gestão diferentes, como é que eles vão narrar esse processo aí de tradução, né, essa regulação externa do MEC, por meio do sense-making e dos microfundamentos das capacidades dinâmicas, em instituições de ensino superior, em Sergipe. Então, a gente vê aí, né, com uma perspectiva teórica das capacidades dinâmicas, que começou lá em 1997, né, com Thies, Pisano e Chan, que fala da combinação de recursos de maneiras únicas, né, que geram recursos novos e geradores de valor. Ela é um avanço da perspectiva da visão baseada em recursos, né, que ela trabalha aí com a questão de orquestração de recursos, né, como é que os indivíduos vão mobilizar os recursos para que elas possam atender ao dinamismo do ambiente, sejam esses recursos pessoas, materiais, em conhecimento. Então, esses autores, eles trazem três perspectivas, né, que compõem essas capacidades dinâmicas, que seria o sense, a identificação de novas oportunidades ou ameaças no ambiente, né, nesse caso, seria aqui o que é que o MEC está exigindo, né, para que essa organização se permaneça viva, ela tem que se legitimar ao que o MEC está exigindo. O SEISE seria a identificação de recursos existentes, o que é que a empresa tem, como é que ela pode atender a essas exigências, né? Qual o conhecimento que, digamos, que os professores podem deter, o que é que ela pode fazer em termos de metodologia, qual é a capacidade dela em termos de estrutura, se assim já contextualizando, né, para o caso, e o desenvolvimento de novas capacidades em resposta a mudanças no ambiente. Então, o que é que a gente pode fazer para que os nossos recursos existentes, eles atendam às questões externas?
Porém, se a gente for analisar nessa perspectiva das capacidades dinâmicas tradicional, né, ela vai nos dar respostas pontuais, né? Por exemplo, quais são a identificação de recursos? Recurso esse. O que é que vem de fora? É isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que é que foi feito, né? O que foi o reconfiguring são aspectos pontuais. Então, aí, os microfundamentos das capacidades dinâmicas, eles representam uma perspectiva que veio após, né? Então, a gente vai analisar isso no nível do indivíduo, né? Dentro desse recurso que a gente identifica aqui, né? O que é que ele faz, quem é que se envolve com ele, quem é que participa, né? Como é que ele foi desenvolvido. Então, é uma perspectiva é um olhar mais ampliado do que seriam essas questões pontuais das capacidades dinâmicas. Então, aí vai envolver a questão dos indivíduos, né? Essas questões como aprendizagem, os conhecimentos, elementos no nível micro, né? Que podem envolver também as motivações para que isso aconteça, porque isso foi escolhido, né? Enfim, geralmente essas perspectivas microfundamentos, né? Quando se vai analisar exclusivamente elas, são estudos longitudinais, já que ela vai ter que ser analisada num processo mais longo para identificar o que é que está subjacente a esse processo. Então, a gente viu ainda a possibilidade, né, como eu falei, de incrementar o sense-making, que seria, então, a compreensão de como os indivíduos minimizam as tensões e as ambiguidades, né? Então, ele está diante de uma exigência, então, como é que ele vai interpretar, como é que ele vai lidar com essas novas informações, né? Então, elas podem ser realizadas por meio de perspectiva teórica da construção de sentido, né? Como é que ele dá sentido ao novo, né? Ao que ele está recebendo de informação, né? Utilizando aí o Weick como nossa base, né? O principal autor do SenseMaking. Então, nesse trabalho, a gente considera o SenseMaking como a capacidade cognitiva de interpretar e avaliar essas situações novas, né? E a partir disso aí, desenvolver soluções, ações, tomar decisões com base no que elas vão avaliar que elas possuem. Então, a gente molda aqui, né, esse modelozinho, esse desenho da nossa pesquisa. Então, existe aí a promulgação de novas regulações externas, né? E aí os indivíduos vão fazer a leitura, a interpretação dessas novas promulgações, né? Que isso aí é feito pelo SenseMaking. Eles vão gerar a tradução com base no que precisam fazer para a sua organização com a qual está inserida. Esses três processos, né, são as capacidades dinâmicas. E aí vão gerar novas práticas, e essas práticas podem ser novas ou podem ser práticas adaptadas, né? Então, é mais ou menos isso aí, a nossa análise. E analisando, né, como eu falei, na perspectiva da narrativa. Então, procedimentos metodológicos, né, é uma pesquisa de abordagem qualitativa. Foram feitos estudos de casos, não no sentido múltiplos comparativos, né, mas em casos diferentes, né. Teve corte transversal. Por ter sido fruto de uma pesquisa de mestrado, não deu como fazer um processo mais longo, né? São 3 instituições privadas de Sergipe, elas possuem portes diferentes, já tentando analisar como é que acontecia diferente em cada um de modelos organizacionais. Então, o nível de análise foi organizacional e a unidade analisada foram os processos de tradução. Esse processo de tradução a gente ia conseguir identificar na fala dos entrevistados. Foi utilizada entrevista, né, com roteiro semi-estruturado, com 3 profissionais. Esses 3 profissionais foram buscados nas 3 instituições. Como são cargos exigidos pelo MEC, então as 3 iriam possuir, né, que é o núcleo docente estruturante, coordenadores de curso, independente de qual curso fosse, e membros da comissão própria da avaliação, né, que seria o CPA. E utilizamos a análise do discurso como método de análise e interpretação. Então, na primeira IES, né, a instituição de ensino superior, é a instituição maior. Tem mais de 50 anos, 30 mil alunos, são 40 cursos, né, autorizados. Eu vou pegar, eu não vou copiar todas, eu não sei quanto tempo eu teria, mas a gente vai pegar aqui a primeira fala, né. Então, a gente vê aqui, né, que eles contratam pessoas para informar como executar ou mudar o plano, sempre contratam. Teve implementação de currículo por competência, com um cubano e atualmente uma baiana está executando uma reestruturação curricular. Já o segundo ele traz aqui, né, os resultados das avaliações são também analisados pelos gestores e coordenadores, que por meio de reuniões e grupos de debates propõem ações para melhoria de qualidade. Então, há uma dualidade aqui numa organização, num sentido maior, né, de participação efetiva, na identificação e tradução dessas novas regulações. Então, ela, por ser maior, né, ela tenta ter um processo mais estruturado, já que ela também está presente em outros estados,
né? Então, foi percebível, né? Não sei se existe a palavra, mas ficou perceptível que esse processo de tradução, né, nessa organização de um porte maior, ele não acontece efetivamente ao nível dos indivíduos a que compõem, né? Pelo menos nos que foram analisados. Segundo a instituição, né, que ela já é uma instituição de um porte médio, possui aí 14 cursos, né, possui mais de 20 anos. Então, a gente já vê a participação de outros atores, né, no envolvimento dessas traduções e dessas análises. Então, né, geralmente são professores, alunos, técnicos administrativos, que têm representatividade. Já o outro aqui, ele traz que existe a possibilidade de ter reuniões pedagógicas todos os meses, todo semestre, né? Então, eles já possuem uma autonomia maior para fazer as próprias análises dos seus recursos, das suas rotinas. E o último mérito é que a gente procura atender inclusivamente, porque teve 7 visitas ao MEC, né? Então, assim, é um processo feito pela própria instituição, né? A narrativa dos entrevistados mostra que existe a participação deles, ainda mais de outros agentes, ao qual não são somente os responsáveis por essas questões, né, externas. E na terceira instituição, né, ela é uma instituição menor, tem apenas 3 cursos de nível superior, mas ela também atua com ensino médio. Vê também um nível maior de flexibilidade, né? Então, ela traz aqui, através de discussões entre o corpo diretivo, né, o NDE, coordenação de curso, professores, ainda envolve o corpo técnico também, mais adiante, né? Ele traz aqui também a necessidade de discussão. Deixa eu ver o que mais pode ser relevante aqui trazer. E eles mesmos trazendo a questão de cuidar da qualidade do ensino, né? Algo que é um processo deles, não existe consultoria externa, não existe um processo de auditoria, como aquela que era maior, ela apresentou. Né? E aqui ele traz, internamente a gente tem uma construção diária. Você percebe que quando o nível diminui, o processo de tradução nos indivíduos, ele se descentraliza, né? E eles precisam ter esse processo maior de interpretação do que é o novo. Então, a partir dos procedimentos técnicos empregados na análise dos dados, foi possível analisar a dinâmica da interação na alteração dos recursos e dos padrões, né, dentro da rotina de cada instituição. Então, com base no método de análise e como descrito por meio das narrativas construídas, nós chegamos aos seguintes pontos, né? Então, a primeira IES, ela possui um processo mais burocrático, né, e ela tenta reduzir a pressão de tempo de tarefas desempenhadas pelos atores com customização de desempenhos, né, da rotina focal. Então, utilizam muito processos externos, consultorias, processos de governança mais estabelecidos. Na segunda e na terceira, né, as duas se caracterizam por reuniões participativas, enquanto a segunda ela traz a habilidade cognitiva dos atores nas rotinas e assimilações de novas condições. E aí, na terceira, ela vê a busca de soluções na reorganização dos padrões internos, né, e os recursos em uso para soluções das restrições de tempo e espaço. A segunda e a terceira são bem próximas, assim, né, do que acontece nesse processo de tradução, na participação efetiva do corpo administrativo, docente, técnico e de gestão. Ok, então aqui são algumas principais referências utilizadas. E é isso. Ok, muito obrigado, Lucas. Eu abro para as perguntas, comentários, discussões. Perguntas? Lucas, eu parabenizá-los pelo trabalho, eu achei ele bastante interessante. E eu vi que lá nas conclusões vocês citam desdobramentos, né? Deixa eu encontrar aqui, né? Bem ali no finalzinho, né? Quando fala da contribuição teórica, pode ser explorado no contexto de instituições de ensino, né? Para isso vocês falam de 3 interpretações cognitivas e comportamentais de cada capacidade dinâmica.
eu gostei muito, assim, acho muito bacana a abordagem que vocês fizeram. Você poderia explicar um pouco mais, assim, possibilidades de desdobramentos que vocês pensam dessa temática e dessa abordagem para o futuro, novas pesquisas, alguma coisa nesse sentido? Bom, eu já li alguns trabalhos, né, mais longos, como tese, que utilizaram a perspectiva dos microfundamentos. E como eu falei, o autor utilizou uma etnografia, né? Então, assim, ele fez um estudo há talvez de 8 meses, se eu não me engano, um ano. E nesse estudo ele ainda conseguiu analisar, utilizando outras técnicas como a observação, o que era performatividade, né, o que os indivíduos faziam, mas não sabiam, e ele conseguiu analisar por meio das observações, então já incrementou ao que seria rotinas, ao que seriam práticas, e ainda ele conseguiu analisar nos indivíduos, né, o que é que eles falavam, o que é que eles narravam sobre suas práticas, mas que de fato, mas que não era necessariamente aquilo, ou que eles sabiam limitadamente o que eles estavam fazendo, né? Então, essa perspectiva dos microfundamentos, analisando não só atividades, né, pontuais, eu acho que tem muito a oferecer assim para os estudos em capacidades dinâmicas, que por muito tempo se baseou em modelos, né, hipóteses, regressões, tudo mais. Então, e a aplicação acho que se vale a muitas perspectivas, como cadeias. Eu estou agora na linha de pesquisa de operações, agora no doutorado, então estou estudando muito cadeias e tentando trazer essa perspectiva mais para contexto de operações. Sem dúvida, né? Microfundamentos tem crescido demais na literatura de estratégia, justamente porque está trazendo uma abordagem bem concreta, né? Bem realista sobre como as coisas, como a estratégia acontece dentro da organização. E vocês escolheram um tema sempre muito difícil de trabalhar, que é a instituição de ensino, né? Porque a instituição de ensino tem sempre aquela tensão, né, quando a gente pensa na organização e na estratégia da organização e nas questões pedagógicas, né? Eu não sei se durante o estudo dos casos surgiu um pouco dessa tensão entre burocracia, estratégia e pedagogia, né? Acho que no nossa própria área, assim, quando a gente sai de empresa e vai analisar um contexto distinto do que a gente está acostumado, se torna aquele desafio, né, de analisar o que é recurso, o que é processo, onde vai se encaixar cada um. Sem dúvida. Obrigado, Lucas. Perguntas, comentários? Bacana. Então, muito obrigado, Lucas. A gente passa para a terceira e última apresentação dessa sessão. O título do trabalho é O Planejamento das Fontes de sobre a complementariedade da teoria dos custos de transação e da visão baseada em recursos. Os autores são Alessandra Rates, de Vasconcelos, Rodrigo Oliveira Silva, Manuela Sampaio e Tiago Duarte Pimentel. Eu acho que a Alessandra Rates vai fazer a apresentação. Fica à vontade, você pode projetar direto ou pedir para a Thaís projetar, Alessandra, fica a seu critério. Tá, eu vou tentar projetar daqui, se eu não conseguir, eu peço socorro. Perfeito. Só um minutinho, deixa eu tentar aqui. Carregou Sim, a gente a vê, apresentação? a gente está vendo perfeitamente, carregou. Tá, eu sou a Alessandra, né? Eu sou aluna do mestrado, do programa, né, de pós-graduação mestrado em administração acadêmica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse artigo eu elaborei para atender, né, um requisito da disciplina de teoria das organizações. A minha linha de pesquisa ela está muito focada na gestão operacional, né, na cadeia de suprimentos, né, e na seleção de fornecedores. E esse artigo também ele veio para corroborar com a minha dissertação que está em elaboração ainda.
O objetivo dele foi analisar realmente as duas teorias, né, tanto a teoria do custo de transação quanto a perspectiva da visão baseada em recursos, e entender em que medida elas podem ou até não se complementar numa tomada de decisão com relação a uma fonte de suprimento. Quando eu digo fonte de suprimento, é realmente a forma de suprimento, não só um fornecedor A ou B, mas, sobretudo, sobre a forma de adquirir aquele item, né? Se ele vai ser comprado, se ele vai ser fabricado internamente, e se ele será comprado, ele vai ser comprado em que nível? Se ele vai ser comprado em conjunto, ou partes, e montado internamente. São todas essas discussões, né, que envolvem a questão do suprimento mesmo, tanto para produto quanto para serviço. Na introdução, né, eu fiz aqui uma contextualização sobre a importância da gente continuar, na verdade, né, porque não é um tema novo, mas de dar bastante foco à discussão das fontes de suprimentos, né? Só um minutinho que a bateria está acabando. Com relação às fontes de suprimentos, começando lá pela globalização econômica dos anos de 1980, sendo bem fortalecido para o Brasil em 90, geográfica, né? Isso tudo, ela colocou uma outra dinâmica dentro da gestão da cadeia de fornecimento, atribuindo maior complexidade, né, a todo esse processo, e mostrando que os custos que envolve a definição entre fazer e comprar, ele não é mais somente um atributo decisório. As organizações cada vez mais avaliam outras questões que são as questões tidas estratégicas, né? E se você começar a trabalhar até as questões hoje, sustentabilidade, tudo é bem considerado nessas avaliações. E aí o risco, né, da ruptura da cadeia de suprimento, que está levando essa decisão, a forma de como é feita essa decisão para o topo, né, das agendas. Já visto agora a questão da Covid, toda a problemática envolvida da gente adquirir, né, os insumos que anteriormente estavam sendo produzidos por empresas nacionais e passaram à Índia, à China, ou seja, como que foi feita essa decisão, né? O que foi analisado? Será que foi analisado somente o custo de transação? Somente o custo envolvido, né, em produzir aquele bem ou não, né? E aí a gente percebe que essa decisão não é só de foco econômico, mas também uma decisão estratégica, né? E no sentido também de proteger o interesse público. O referencial teórico ele foi dividido basicamente em 2 pilares, né? Porque foi um artigo bem focado no entendimento das duas perspectivas, para tentar encontrar um alinhamento entre elas e levar esse alinhamento junto para uma análise de decisão de fornecimento. Então, busquei informações, né, artigos e trabalhos com relação aos custos de transação, né, cujo objetivo é minimizar o custo de transação e alcançar a eficiência, e da visão baseada em recurso, né, que foca os recursos, as capacidades e a competência central da organização, tentando maximizar as competências para atingir uma vantagem competitiva. O referencial teórico, como eu disse, né, o primeiro bloco é sobre o custo de transação, e aqui eu trouxe alguns highlights, né, mostrando que ela é uma abordagem institucional comparativa, quanto direito, teoria organizacional. O foco do artigo está dentro de teoria organizacional. É uma abordagem microanalítica, porque o foco está na transação que está ocorrendo, né? naquela transação, naquele processo de negociação ou de decisão entre duas partes. Ele substitui, né, o custo somente focado no custo de produção, mas ele tenta entender o custo utilizado, necessário para a transação antes mesmo da negociação, do fechamento de um contrato, e tentar também levantar os custos pós-contratos, né, que são os riscos. Que é isso que eu coloco aqui, o ex ante e o ex post. E eles variam de acordo, né, com o bem ou com o serviço que está sendo negociado. Quanto maior foram as dificuldades, né, em se entender a negociação e delimitar essas condições, maiores seriam esses custos. Aqui eu tentei fazer um quadro, né, para poder resumir o conceito. Na verdade, eu sou bem
visual, eu acabo fazendo tudo que eu estudo, eu tento fazer um quadro, e eu consegui dividir aqui, né, a teoria dos custos de transação em duas partes, que seriam as suposições comportamentais dentro da racionalidade limitada, a simetria de informações e o oportunismo, e os atributos, né, de transação, que é a incerteza, a frequência e a especificidade dos ativos. Essas setas, eu não sei se dá para poder enxergar, mas é uma seta de causalidade, né? Tentando mostrar que os elementos, eles não são isolados, eles têm uma combinação e tem uma conversa entre eles. Por exemplo, a racionalidade limitada, ela pode levar a uma assimetria de informações entre as partes, que também leva a um oportunismo que aumenta o custo de transação. E com relação aos atributos, né, da transação, tanto a incerteza quanto a frequência, ela também impacta nesse custo de transação. A especificidade dos ativos, ela pode causar um desnivelamento de interação entre as partes, que também pode levar a um oportunismo, que, por conseguinte, pode levar a um custo de transação maior. E ao lado, né, algumas proposições: quanto maior a incerteza, maior o comportamento oportunista; quanto maior a frequência, menor o comportamento oportunista; e quanto maior a especificidade dos ativos, maior o comportamento oportunista. Mas, com relação a esse tópico especificamente, observa-se que muitas organizações, eles estão trabalhando muito forte na questão do comportamento cooperativo para tentar limitar esse oportunismo. Quando há uma negociação onde existe o envolvimento de uma especificidade de ativo, a empresa, normalmente, ela tem um investimento alto a ser feito para poder fabricar ou adquirir esse item, esse bem. E nesse momento é que há uma necessidade de você promover um maior compartilhamento de informações, trazendo, né, aproximando essas duas partes. Depois vem a visão baseada em recursos, né, onde a organização ela não é entendida só como um centro de custo, né, mas a organização ela passa a ser entendida como um conjunto de qualidades, de capacidades, de habilidades, sejam elas capacidades, habilidades tangíveis ou intangíveis, né, na forma tanto de tecnologia, de ativos fixos, ou de capacidade das pessoas que trabalham, né, da gestão, da inteligência que forma, né, aquela forma de trabalhar da organização. Então, ela realmente se concentra, né, em avaliar os seus recursos internos. É uma teoria que está focada para enxergar internamente em que ela é boa, né, o que ela tem de positivo, de fortaleza, digamos assim, e o que tem de fraqueza, né, e reconhecer o pacote de recursos valiosos que possui, que é o VRI ou VIN, né, que são os itens, né, valiosos, raros, que não são fáceis de copiar, né. E aqui é o quadro, né, para poder avaliar os elementos chaves da visão baseada em recursos. Então, num processo, né, para alcançar a vantagem competitiva, ela avalia qual é a sua competência central, se ela possui os recursos, se ela pode mantê-los, se pode comprá-los, identifica se esses recursos são tangíveis ou intangíveis, e que eles devem ser heterogêneos ou imóvel, e devem possuir esses atributos. E então fornecem todas as informações para poder fazer uma decisão em torno do objetivo da vantagem competitiva. O método, né, como eu disse, esse foi um estudo mais teórico, não foi uma pesquisa empírica, né, em campo. Eu fiz um levantamento da literatura sobre teoria de custo de transação, visão baseada em recursos e make or buy, observando, claro, a adequabilidade dos artigos, dos periódicos. As palavras-chave que eu utilizei, tanto em inglês quanto em português, foram essas. Eu levantei 28 materiais de custo de transação, 21 em teoria em visão baseada em recursos, e também os elementos-chave juntos, né, teoria e a visão, e o make or buy com a visão e com os recursos, onde eu consegui levantar 5 materiais. O objetivo, então, como eu já disse, foi analisar, né, identificar se há essa complementaridade teórica contra as decisões, obter clareza quais são os elementos, né,
e então estabelecer os pontos-chave, uma forma que eu pudesse compará-los. O período foi em outubro de 2020, a base de dados principal foi Springer Web of Science. Os artigos, sempre observando o grau de impacto, né, com relação às áreas de gestão de operações, negócios negócios e economia. E, a maioria foi internacional, porque todos os autores brasileiros, eles também se baseiam, né, nos autores seminais, nos internacionais. Inclusive, eu fiz uma tentativa, principalmente em teoria de custo-transação, e obter o máximo possível de artigos mais novos, e toda vez, esses artigos, mesmo os mais novos, eles remetem, né, ao Williamson, né, que é o principal autor com relação, e pesquisador, né, teórico com relação à teoria de custo-transação. E então eu consegui desenvolver esse quadro da complementaridade, organizando por esses pontos-chave, tentando encontrar as informações convergentes, no que diz respeito à tomada de decisão de uma fonte de suprimento. Eu não coloquei o quadro na apresentação, porque eu achei que ia ficar um pouco extenso e sem formatação. Os pontos-chave principais foram qual é a questão norteadora, né, dessas teorias, ou seja, por que as firmas existem pelo custo-transação, né, e porque elas têm resultados, desempenhos diferentes pela visão baseada em recursos. A abordagem explicativa, né, da teoria de custo-transação, eu destaquei. Então, ela é econômica comportamental, da visão baseada em recursos, ela é estratégica, faz uma análise frente aos cenários da core competência, né, e recursos estratégicos. E é nesse ponto, o que eu encontrei de convergência? Que as empresas, elas podem avaliar de forma estratégica, observando somente sua competência central, o seu recurso, mas nada impede que ela, em seguida, ela se utilize da teoria de custo-transação para avaliar os investimentos ou as externalidades negativas decorrentes dessa condição, né, de se fazer internamente ou fora, ou seja, a avaliação do capital humano, quanto que isso vai custar, de reputação, e que poderão ser, de fato, os fatores de decisão. Com relação o outro ponto-chave, né, que foi o foco de análise, né, que dentro da teoria de custo-transação, o foco de análise é você realmente identificar os custos de transação envolvidos, né, entender todo esse processo dessa transação, e da visão baseada em recursos, identificar quais são esses recursos estratégicos, sejam tangíveis ou intangíveis, e conseguir mensurar esses custos transacionais, bem como as forças organizacionais. Se a empresa consegue levantar as duas coisas, ela consegue elevar a assertividade da decisão. Ela pode ter uma resolução ciente dos custos projetados, bem como uma orientação estratégica, né? Ou seja, ela pode entender que ela tem uma orientação estratégica, mas os custos projetados pode superar ou não essa orientação estratégica, mas pelo menos ela consegue ter a visão dos dois, ela tem assertividade, ela tem justificativa, ela tem o pé no chão para tomar essa decisão. Mas a maior dificuldade da organização como um todo, e eu trabalhei 18 anos na indústria automobilística e pude acompanhar de perto, reside mesmo na mensuração desses custos e dos recursos. Em qualquer discussão dentro de uma definição de fonte de suprimento, ou dentro de uma terceirização ou não de um serviço tido principal, né, tido como necessário para o desenvolvimento da atividade da empresa, existe muita discussão se eles fazem internamente ou não. E existem muitas discussões e contradições entre os próprios gestores do que eles entendem como core competência da empresa, ou o que pode superar ou suprimir essa decisão com relação aos custos. E outro ponto também que eu consegui alinhar, que eu achei bem interessante, é com relação à especificidade do ativo e os recursos estratégicos. Assim, a princípio parece que a teoria, ela trata, né, são duas teorias diferentes que parece que estão falando a mesma coisa, né? Ou seja, os recursos estratégicos da firma, eles podem ser interpretados como ativos específicos, e eles podem ser analisados tanto pelo instrumental da teoria de custo-transação e vice-versa. E aí, esse alto desempenho entre as empresas, eles podem ser explicados tanto como um produto, né, da gestão organizacional focada na eficiência, como na exploração também de um recurso estratégico.
Com relação à conclusão, foi possível, então, considerar, né, que a visão baseada em recursos e o custo de transação, eles podem, sim, ser equiparados, sincronizados, porque eles possuem, né, uma correspondência complementar de análise. Sobre a complementaridade apresentada, eu destaquei a abordagem explicativa, porque o ponto gerador, eu entendo como sendo um dos pontos geradores de maiores discussões internas. Ou seja, é o que eu falei antes, qual que é o entendimento do negócio principal, o core business? E isso, muitas vezes, pode entrar em confronto com aspectos econômicos. Muitas vezes, a empresa pode decidir fabricar alguma coisa internamente porque é barato, mas não é seu core business. E aí eles têm essa discussão, mas espera aí, nós vamos, mesmo sendo barato, nós vamos, barato entre aspas, né, vantajoso, nós vamos continuar por esse caminho ou não? E dessa forma, né, entre produzir internamente ou adquirir do mercado, seja qualquer um item, um conjunto, né, um serviço, não existe uma regra fixa, pode não existir uma regra fixa, né, você sempre vai ter que usar uma teoria ou outra, ou mesmo a convergência. Tudo pode sofrer uma alternância em tempos, porque todas as decisões, elas podem, e dependem, né, dos contextos e das pressões internas e externas. E aí eu termino, né, com um exemplo. Por exemplo, uma empresa ela pode decidir em produzir algo internamente, mesmo que não seja parte da sua estratégia ou do seu core business, numa situação que, por exemplo, há uma redução do programa de vendas, né, e essas oscilações de mercado, ela começa a colocar a necessidade de se ocupar mão de obra, fica com uma mão de obra ociosa. E os meios de produção? Então, o que é mais importante? Se manter na estratégia do seu core business ou utilizar outras estratégias para poder maximizar a utilização dos seus recursos internos, né? É isso, as principais referências, né, que eu utilizei. E obrigada, né, meu e-mail. Ok, muito obrigado, Alessandra. Perguntas, comentários, discussões? Só a pergunta é quando é que os anais vão ficar prontos? Que eu achei bem interessante, né? Fiquei bem curioso para ler o trabalho. A pergunta, no caso, é para você, Ricardo, e o pessoal da organização. Desculpa, Lucas, eu acho que eu não entendi, perdão. Quando é que os anais do evento irão ficar prontos? Lucas, eu não sei te responder, a gente precisa encaminhar depois para a direção, né, para a coordenação geral do evento. Eu não sei te responder agora, desculpa. Eu fiquei bem interessado em ler esse trabalho da Alessandra, bem bacana, parabéns, Alessandra. Obrigada, Lucas. Na verdade, também esse trabalho está servindo como base para a minha dissertação, porque, além desse trabalho, eu vou tentar, já comecei, né, a incluir a questão das estratégias em compras. Então, é uma forma de me dar uma análise das estratégias utilizadas em compras e como elas são entendidas à luz, né, dessas duas teorias. E eu fiquei, quando eu comecei, até conversando com o meu orientador, que é o Rodrigo, eu fiquei muito na dúvida entre considerar a visão baseada em recursos ou as capacidades dinâmicas, né, que é um desdobramento e que tem tudo a ver com essa tomada de decisão. Mas, enfim, aí eu fui pela visão baseada em recursos mesmo. Ô, Alessandra, acho que você disse um pouco, eu achei bastante interessante que vocês colocaram algumas proposições, né, no artigo. Como é que vocês estão pensando em futuros trabalhos? Já tem alguma coisa, uma aplicação empírica? Porque eu gostei bastante das proposições, né, e da forma que vocês abordaram a complementariedade entre as duas teorias. Então, Ricardo, sim, eu vou fazer três estudos de casos, serão 3 montadoras, numa perspectiva da área de compras, né, dos gestores de compras, para poder entender como que é feita a definição da fonte de suprimento de recursos considerados gargalos estratégicos, né, não são todos os recursos, porque não há necessidade, né, a gente tem que focar nos recursos que realmente envolvem discussão, né, não numa aquisição de um parafuso, mas, de repente, numa aquisição de um item do motor, por exemplo,
um componente eletrônico, tentando, então, relacionar a perspectiva, né, dessas teorias com relação às estratégias que realmente são, de fato, adotadas pela área de compras. E entender se, em que medida, né, há realmente a complementaridade, né, a forma de você analisar, de tomar a decisão, não só os critérios da decisão, mas tudo que envolve a forma de você tomar essa decisão por A ou B, ou por forma A ou por forma B de aquisição desses materiais. Não sei se eu consegui responder. Não, respondeu perfeitamente. Obrigado, Alessandra. Mais perguntas, comentários? De nada. Tá legal. Então, agradecer também a Alessandra pela apresentação. Como eu disse no início, a gente ficou com um artigo a menos na sessão, então ela acaba um pouco mais cedo. Thaís, a gente tem algum procedimento para a finalização? Não, eu vou só então parar a gravação e eu vou mandar aqui no chat alguns links importantes sobre o caso para o pessoal. Tá legal. Então, agradecer a todos que participaram. Tem uma lista de presenças. Se alguém não respondeu, acho que a Thaís pode enviar de novo no bate-papo, né, Thaís? Agradecer a todos, Thaís especialmente, muito obrigado pela ajuda e desejar um bom congresso para todos. Muito obrigado. Obrigada, gente. Bom dia.